Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web, saudando a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus. Convidando a todos para compartilharem este vídeo, enviando nas vossas redes sociais, propagando este conteúdo da Palavra de Deus para que vidas sejam alcançadas. Não só irmãos que trabalham diretamente com a escola dominical, mas todos aqueles que têm interesse em aprender um pouco mais da Bíblia Sagrada. Seja você também um instrumento de evangelização e de proclamação da palavra, divulgando este trabalho para a glória de Deus. Nós estamos estudando essa semana a lição de número 6, que trata a Bíblia como um guia para a vida. Esses dias estava lendo um blog qualquer sobre ceticismo e 10 perguntas daquele autor, possivelmente ateu, acerca da Bíblia Sagrada, tentando desmontar a crença e a fé de que a Bíblia é a palavra de Deus. Observamos, então, uma grande quantidade ainda de pessoas do ateísmo militante, do ceticismo e de tantas outras correntes filosóficas desta era, que não creem que Deus existe, não creem que a Bíblia é a palavra de Deus e, evidentemente, jogam ela para a estante dos livros antiquados, ultrapassados e obsoletos. Quando, na verdade, a Bíblia, por ser milenar, no sentido da matriz histórica e cultural em que foi escrita, ela não deixa de ser eterna, porque ela é a palavra de Deus revelada. Então, como nós somos pessoas que creem em Deus, não temos nenhuma dificuldade em crer que a Bíblia é a palavra de Deus, logo tem autoridade sobre nossas vidas e sobre a vida de toda a humanidade. Mesmo aqueles que não creem estão sob a autoridade da Bíblia. Glória a Deus. Não há a opção de não crer nela. Não há a opção de não confiar nas Escrituras e ficar ileso, isento das consequências disso. Que consequências? A morte eterna. Não é? A ausência de vida espiritual que só há em Cristo Jesus. Então, crer praticamente não é uma opção, pois se não crermos, evidentemente não desfrutaremos daquilo que Deus tem reservado para nós. As pessoas tratam a crença na Bíblia, na palavra de Deus, como uma opção. Assim como ser possível crer ou não em Buda, crer ou não que a yoga tem seus benefícios, crer ou não que acima das estrelas há um universo muito maior, nós não temos a opção de crer se a Bíblia é ou não a palavra de Deus, porque ela não precisa da confirmação do homem, da ciência, de qualquer instrumento para ser vacinada como verdadeira, pois inerentemente a Bíblia é a palavra de Deus, logo ela é a verdade. Ela não só é verdadeira, como diz Jesus, mas a palavra de Deus é a verdade. Então, se a palavra de Deus tem autoridade, se a palavra de Deus é eterna e se a palavra de Deus é a verdade, nada melhor para tomarmos como guia para as nossas vidas, para todas as instâncias, todas as esferas da nossa vida. A Bíblia, ela é mais do que suficiente. Então, querido professor, esta lição é uma lição bem prática, bem devocional. Nós já temos estudado lições de caráter mais técnico, desenvolvendo uma bibliologia bem fundamentada na visão pentecostal clássica, que é a teologia, uma teologia muito equilibrada, uma teologia pé no chão e uma teologia bem esclarecida à luz das Escrituras Sagradas. Mas esta lição 6, ela vem já trazendo aplicações devocionais para a vida do cristão. O primeiro ponto traz que a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia como palavra de Deus, ela é alicerce, é luz e é imutável. Então aqui nós temos duas figuras de linguagem, a Bíblia como rocha, como fundamento, e a Bíblia como meio de iluminação, de clareamento, de esclarecimento para a vida do crente. E por fim, a Bíblia de Deus é, dentre tantos atributos que ela tem, a sua imutabilidade. E aqui eu quero trazer uma breve contribuição acerca da sua imutabilidade. A Bíblia sendo eterna, a Bíblia não sofrendo alteração da sua composição, da sua natureza, ela tem
autoridade para se posicionar sobre todos os assuntos em qualquer momento da existência humana. O terceiro subtópico deste primeiro ponto diz que os princípios bíblicos têm aplicações até hoje, como tiveram antigamente e como terão no futuro, até a volta do Senhor Jesus. E os padrões da ética e da moral cristã não sofreram mudanças. Evidentemente que várias sociedades, várias religiões têm os seus padrões de ética e moral. Talvez em algum momento esses padrões de ética e moral não serão aplicáveis a toda a humanidade, não são universais. Mas os padrões morais e éticos cristãos, além de serem eternos, eles também são universais no sentido de serem aplicados a qualquer civilização, serem aplicados a qualquer grupo de pessoas. Essa universalidade dos padrões éticos e morais da Bíblia remontam à própria universalidade de Deus. Deus não está restrito a esta ou aquela realidade. Deus é o motivo da existência da própria realidade. Não existe realidade sem Deus, não é? E isso é filosofia. Algumas pessoas até entendem que a filosofia não tem nada a ver com as coisas de Deus. Mas quando nós vamos observar, a filosofia, ela tem sim uma grande aplicação também para a vida cristã, pois as grandes perguntas, os grandes questionamentos da filosofia encontram respostas na palavra de Deus. Alguns filósofos tentando encontrar, isso é tremendo, tentando encontrar respostas para diversas questões da vida, fora da Bíblia Sagrada, procuraram e não encontraram. Aí o que tiveram que fazer? Criaram uma nova corrente, negando que não existe significado para nada. Por exemplo, algumas correntes do existencialismo, do niilismo, do Friedrich Nietzsche, bem conhecido de muitos, e muitos filósofos pós-modernos que dizem não, nada explica as coisas. Então, se nada explica as coisas, é porque as coisas não têm uma explicação, não têm uma razão de ser, não têm um motivo, não têm um propósito, e fica uma vida solta, fica uma vida estranha, fica uma vida perdida. Então, eles preferem criar uma teoria do nada do que se debruçar diante da existência do tudo, que é o nosso Deus. Então, louvado seja o Senhor, que abriu as escamas dos nossos olhos, que quebrantou os nossos corações, que nos vacinou contra a cauterização da mente e com simplicidade podemos enxergar que a palavra de Deus tem resposta para tudo. Então, de maneira prática, bem aplicada, trago como exercício para o professor um desdobramento da sugestão de método que aparece no plano de aula. Aqui o professor é convidado a escolher um trecho do livro de Provérbios e mostrar a atemporalidade da sabedoria contida naquele trecho. Ou seja, o livro de Provérbios é um livro milenar, do ponto de vista da escala de tempo humana, porque a palavra de Deus é imutável. Mas você pega aqueles textos escritos numa matriz geográfica milenar oriental e eles são extremamente úteis, continuam eternos, porque são modernos. Na verdade, as pessoas dizem que a palavra de Deus ela é atual. Ela não é atual, ela é eterna. Então, esses textos, eles servem à nossa vida moderna ou pós-moderna, porque eles estão acima da modernidade. Eles estão no patamar da eternidade. E aí colocamos aí no vídeo para você uns exemplos de trechos em Provérbios, de conselhos da palavra de Deus, que são aplicáveis a qualquer trecho, a qualquer realidade deste universo. Aonde tiver uma civilização, um grupo de pessoas, esses princípios podem e devem ser aplicados. E se o forem, produzirão vida, produzirão bom relacionamento, produzirão um bom viver. Então, observe que seguir a palavra de Deus não vai trazer nunca prejuízo. Muito pelo contrário, este guia para a vida vai produzir uma boa vida terrena e vai nos encaminhar para a vida melhor, que é a vida eterna. Textos em Provérbios atemporais, conselhos que são úteis para o nosso dia a dia. Nós temos aí no capítulo 6 algumas orientações acerca da diligência e da preguiça. No capítulo 3 e no capítulo 18, alguns assuntos que tratam sobre a amizade. No capítulo 10, sobre a maneira de falar, o discurso, o uso das palavras. Capítulo 18, 19, algumas orientações sobre o casamento. No capítulo 22, sobre a criação dos filhos. Capítulo 15, 17, sobre a paz doméstica, a paz no lar.
Capítulo 11 trata sobre o trabalho. Capítulo 23, 25, 26, 27, boa convivência, boas maneiras, a maneira correta de desenvolver relações interpessoais. E ainda capítulo 14 e capítulo 23, alguns posicionamentos sobre a eternidade. Vamos, por exemplo, ver sobre o casamento. Capítulo 18, versículo 22. Quem acha uma esposa, acha o bem. Recebeu uma bênção do Senhor. A realidade desse trecho, na palavra esposa, não é só simplesmente quem achou uma mulher do ponto de vista físico, não nesse sentido, mas a palavra esposa traz aqui carregado o significado profundo daquela mulher prudente, daquela mulher sábia que está ao lado do seu marido como boa mãe, como boa esposa, como boa administradora do lar, como conselheira, como orientadora, como apaziguadora. Veja a riqueza desta palavra. E não é em vão que mesmo aqueles que não seguem a fé cristã reconhecem a importância de uma mulher no lar. Essas ideologias de gênero querem destruir isso, destruindo a família e destruindo os elementos-chave da família, dizendo que família pode ser qualquer uma. Mas nós sabemos a importância da figura feminina dentro de um lar. Observem que muitos ateus militantes que não leem a Bíblia até dizem que Deus é misógino, machista, que a mulher foi relegada a um outro patamar, quando aqui no verso 22 a mulher está sendo afirmada como uma bênção do Senhor, está sendo colocada numa posição de destaque dentro do lar. Vamos observar falando de lar, sobre a paz doméstica. Capítulo 15 e o versículo é o 17. Melhor é um prato de legumes onde há amor do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Veja que trecho simples retratando grandes realidades. Quantos lares não têm suas 6 refeições completas? Quantos lares não têm aquela mesa posta com um jogo americano, aquele negócio que colocam para botar o prato, e é um prato maior, outro prato menor, e um conjunto de talher, e copo para tomar isso, copo para tomar aquilo, mas as pessoas comem e nem se olham entre si. Há outros que não sentem prazer nem de sentar à mesa, porque não fala com aquele, ou não fala com aquela, está com raiva desse, está com raiva daquele. Estão com a despensa, o armário, a mesa cheios, repletos de alimentos de excelente qualidade, mas não têm apetite. Estão em depressão, estão entristecidos por diversos motivos. E aqui o autor diz que um prato de legumes, trazendo para o dia a dia um prato simples, mas as pessoas sentem o sabor da comida. As pessoas olham no olho uma das outras. As pessoas sentem-se bem com aquele momento, reconhecendo que a riqueza não está nas coisas, mas nas pessoas, nas relações que se dão dentro de um lar. E quantos lares precisam ler ou descobrir esse texto? Uma coisa bem interessante aparece novamente no capítulo 17, versículo 1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. Então, são textos de uma poética hebraica que foram traduzidos para a nossa língua e que procuram retratar aqui uma mensagem eterna. É melhor ter um ambiente de paz independente da quantidade de coisas que ali estão, da qualidade da mobília, da quantidade de cômodos na casa. Para ter uma casa, para ter paz eu preciso de uma casa grande. Não necessariamente. Tem que ter um jardim, tem que ter um quintal. E às vezes a pessoa tem tudo isso, mas não se sentem bem dentro do próprio lar. Porque lar, amados, a palavra de Deus deixa aqui claro, não se constrói com coisas. Lar é fruto de relações bem fundamentadas entre as pessoas, à luz da palavra de Deus e na presença do Senhor. Quer ter um lar de bênção? Convida o Senhor para estar lá dentro. Não te preocupa se tem porcelanato, se é cerâmico ou é lajota. O que importa é que Deus esteja presente naquele lar. Ainda um outro exemplo, vamos a Provérbios 23, só citando este livro. Mas nós vamos encontrar conselhos úteis para diversas esferas da vida em todos os livros da Bíblia Sagrada. Alguns se destacam mais, com mais intensidade, como Provérbios. Capítulo 23 diz assim: quando você se assentar para comer com um governador, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta, se você
é glutão. Veja que coisa, né? Aqui, falando um pouco de educação quando se sentar na mesa. Observe a maneira que você vai se portar diante de pessoas importantes, para não passar vergonha. Então, são guias úteis. Às vezes, uma pessoa dá conselhos de etiquetas, tem um canal no YouTube, tem um livro sobre etiquetas, como eu devo comer na mesa. Ah, fulano de tal, ciclano de tal, é muito conhecido, porque é referência em boas maneiras de viver. Amados, eles apenas estão chovendo no molhado, porque a palavra de Deus, glória a Deus, até regras de etiqueta tem para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você como professor pode pedir durante a aula que o aluno cite alguns outros textos da Bíblia que trazem informações práticas para a vida, que são úteis de eternidade a eternidade, ou seja, atemporal. Não ficam ultrapassados. Você pode dar 5 minutos para os alunos pesquisarem ou pode deixar isso como tarefa de casa para eles apresentarem na próxima semana. O segundo ponto da lição fala sobre sabedoria. Quem se debruça de maneira humilde diante da palavra alcança sabedoria. E aí é importante trazer o significado da palavra sabedoria, que é um pouco diferente da palavra inteligência, pois a inteligência está mais voltada para a cognição, enquanto a sabedoria tem um quê de espiritualidade. A sabedoria é algo que é dado por Deus, é exercitada em Deus. Não há sábio se não for no Senhor. E a maior prova disso está explicado pelo apóstolo Paulo, quando ele, escrevendo uma de suas cartas, vai mostrar que a sabedoria sem Deus, ela vai produzir, infelizmente, a morte. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. O verso 21, ele diz que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Não existe sabedoria humana que produza vida. A sabedoria humana é fútil, é vã, é passageira. Produz muitas vezes até loucura. Quantas pessoas enlouqueceram, perderam o sentido da vida de tanto procurar um sentido e não encontraram sentido. Quando, na verdade, nos debruçamos com humildade na palavra de Deus, que para o mundo é loucura, encontramos a verdadeira sabedoria e encontramos vida. É claro que os padrões de sabedoria e inteligência do mundo não vão confirmar que as coisas de Deus são sábias. Vão nos chamar de fanáticos, que nosso conhecimento é fruto de lavagem cerebral, que somos negacionistas, que temos viseiras nos olhos, que nossa mente é fechada, que nossa cabeça é quadrada, e esses são os rótulos que o mundo põe em nós. Mas o Senhor Jesus, através da sua palavra, já nos vacinava contra isso. Então, você na aula, reforce que a sabedoria é um atributo divino e é um atributo comunicável. Deus tem prazer em compartilhar a sua sabedoria com o homem. A sabedoria de Deus, lá no livro de Provérbios, é personificada apontando para o próprio Cristo, porque a sabedoria de Deus é eterna e ela representa aí o Senhor Jesus. E aí nós vamos ver que a fonte da sabedoria é temor a Deus, não é ter medo, mas é reverenciá-lo, é ter uma vida devota, é adorá-lo. Este é o meio e o modo de alcançarmos a sabedoria. É importante chamar a atenção esse texto de 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 ao 30, porque aí você vai ter um excelente panorama contrapondo o padrão de sabedoria humano com o padrão de sabedoria divino. E como exercício também, você pode pedir na leitura desse texto, na aula, que os alunos caracterizem, apontem algumas características da sabedoria humana e alguns pontos que caracterizam a sabedoria de Deus. Por exemplo, no verso 30, é-nos dito que nós somos dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. A sabedoria divina, ela culmina na glorificação do Senhor Jesus, no reconhecimento do Senhor Jesus como Senhor, como Deus. Por isso que a sabedoria humana não produz vida, porque ela nega o senhorio
e a divindade do Senhor Jesus. Por outro lado, colocamos aí no vídeo algumas referências bíblicas que caracterizam a sabedoria de Deus. Ela é perfeita, ela é poderosa, ela é universal, é infinita, insondável, maravilhosa e incompreensível. O homem finito não consegue compreender e explicar, esgotar a sabedoria divina, pois ela é maior do que a humana. Usando essas referências bíblicas, você também pode enriquecer a sua aula e aprimorar o conceito de sabedoria divina na mente do seu aluno. Por último, o terceiro ponto nos convida a meditar sobre a relação do estudo, da meditação e da prática da Bíblia em nossas vidas com a prudência. E aí faz sentido trazer, evidentemente, o significado que o comentarista explica muito bem. Prudência seria o antônimo de precipitação. O precipitado age sem pensar. Ele faz as coisas pelo impulso, enquanto o prudente evita essas ações temerárias, pois pondera tudo o que vai fazer, buscando, evidentemente, guarida na palavra de Deus. Então, a prudência também é uma virtude que é encontrada e aperfeiçoada no Senhor e na sua palavra. E o segundo subponto deixa isso bem claro, que essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, pela leitura da palavra e pela comunhão com o Espírito Santo. Evidentemente que poderíamos encontrar pessoas que não professam a fé cristã e que são tidas por prudentes, mas essa prudência não será aperfeiçoada. É uma prudência mecânica, é uma prudência que tem, sim, a sua validade, mas essa prudência não culmina na vida eterna, pois esse aperfeiçoamento espiritual somente através da presença de Deus. Muito interessante o que o comentarista traz, apontando os benefícios da prudência. E você também pode encerrar sua aula trazendo um aprofundamento maior sobre esses benefícios. Mas eu queria destacar um deles que está em Provérbios, capítulo 12, e o versículo 23, e que é muito importante de ser citado na aula. Por quê? O autor de Provérbios vai entender que quem tem prudência se torna humilde para não exibir os seus conhecimentos. Provérbios 12, 23. Aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice. Chamar a atenção aqui que esse ocultar o conhecimento não é alguém que sabe e não quer explicar, tornar os outros também conhecedores. Uma atitude antididática, não é este sentido. Até porque isso vai de encontro à verdadeira sabedoria. Porque a verdadeira sabedoria de Deus produz em nós um sentimento de compartilhamento. Mas é aquele que usa a sua sabedoria numa vitrine. É aquele que ostenta com vanglória, ufanando uma posição que, na verdade, glorifica a si e não a Deus. Então, é impossível que uma pessoa seja sábia em Deus e, ao mesmo tempo, orgulhosa. Se o sábio se tornou orgulhoso, ele já deixou de ser sábio. Glória a Deus, que coisa interessante, não é? Então, por que nós entendemos aqui que o sábio não pode ser exibido? Porque ele oculta o seu conhecimento. Em que sentido? Ele não usa de vanglória o fato de ele conhecer. Mas, quando consultado, quando solicitado, de maneira humilde, com a simplicidade do Senhor Jesus, ele comunica, ele compartilha, ele transmite o conhecimento que Deus lhe deu. Queridos irmãos, esta é a lição 6 e tenho certeza que será muito útil e proveitosa. Como nos diz o texto áureo do Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você sabia que a livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 819-8286-7808 ou através das nossas redes sociais.
Livraria Arca Missionária. Cada dia mais perto de você.